Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Joyce, seja bem-vindo a mais um vídeo do Diário de Leitura S2. Hoje eu vou mostrar para vocês os melhores livros que eu li em 2020 e os piores livros também. Não chega a ser pior de muito ruim, mas os livros que não funcionaram comigo, nesse ano de 2020. Eu li 37 livros, desses 37, 13 eu me apaixonei e alguns, acho que uns 4, deixa eu colar aqui, uns 4 eu não gostei muito, não funcionou comigo. E não que ele seja pior livro, tá bem? E eu ainda tô lendo 2 livros que eu pretendo terminar ainda esse ano. São fininhos, então um eu tô terminando já em e-book, que é muito bom, eu vou trazer resenha pra vocês. E o outro eu pretendo terminar até o final do ano, tá? Vamos lá então conferir quais são os melhores livros que eu li nesse ano. Então eu não vou falar por ordem de ranking, eu não consegui ranquear eles, porque eu também, sei lá, eu ia demorar muito tempo para ranquear, porque eu acho que todos são melhores por alguma especificidade, não que um seja melhor que o outro, tá? Um dos melhores livros que eu li esse ano foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu amei esse livro. Esse livro fala de problemas, né, de problemas de relacionamento, depressão, relacionamento tóxico, problema familiar também. Então é um casal que se apaixona e só que eles têm divergências, né, sociais e divergências também de pensamento e eles não conversam. Então o grande problema deles foi que não houve diálogo, ficaram muitas coisas a serem ditas no relacionamento e eles começam a se relacionar na escola e levam isso para a faculdade e só problema e só falta de comunicação e eles, né, eles ficam tendo esses diversos problemas por um motivo simples, que é sentar e conversar e explicar o que um tá sentindo. Tem resenha no canal, tá? Vocês podem conferir lá, vou deixar nos cards pra vocês. E é muito bom esse livro, eu me apaixonei pela escrita da autora, apesar de não ter a informaçãozinha do diálogo, é um texto corrido. Eu tive um pouquinho de dificuldade, mas nada que tenha atrapalhado. E pretendo ler outras coisas da autora também, porque eu achei muito verdadeira essa história, muito boa, muito boa. Super indico. Bom, mais um livro forte que eu li esse ano foi Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Eu amei esse livro, eu me apaixonei pela escrita dessa autora. Estavam vendendo como uma ficção científica, e os booktubers falando e tal, porque ela viaja no tempo, ela tá em 1979 e ela viaja a 1800 e pouco na época da escravidão. Então ela é uma mulher negra casada com um homem branco e ela passa mal do nada e acorda lá em 1800 e pouco, né, numa fazenda, na época da escravidão. Então, até ela descobrir por que ela vai, porque ela fica indo e voltando, né, do passado, ela fica indo pro passado e voltando pro presente, com muita frequência, até que ela descobre o porquê que acontece isso com ela. Tem cenas muito fortes, né, na época da escravidão, que os senhores lá da terra faziam com os escravos. Então é muito verdade nua e crua aqui, e eu sofri bastante, me emocionei bastante com a personagem e torci muito por ela para que ela, né, conseguisse sair dessa situação, conseguisse, né, finalmente sair dali e nunca mais voltar para aquele lugar. Mas enfim, eu super indico essa leitura. Não fala só sobre a parte de ficção científica, de que ela tá indo pro passado. Não, ele fala mais sobre a parte da escravidão mesmo, conta a parte histórica, né? E traz uma reflexão muito boa pra gente, ainda mais nessa época que a gente vive, né? Hoje em dia, com tanto preconceito aí ainda. Super indico, eu já quero ler, já coloquei todos os livros dessa autora na minha wishlist, porque eu quero ler, porque eu adorei a escrita dela também, é muito fluida, muito fácil de ler. Leiam, super indico. Bom, não podia faltar, né, Colleen Hoover na minha lista. Eu comecei a ler Colleen Hoover esse ano, então um dos melhores livros que eu li dela, tem outro aqui também eu acho dela, foi É Assim Que Acaba, né? Eu não tô falando das editoras, mas enfim, É Assim Que Acaba, da Galera Record. Esse livro ele fala sobre relacionamento abusivo, ele fala sobre violência doméstica e no final também tem uma parte muito bonita, né, que é a autora falando da experiência dela, que isso foi baseado numa experiência que ela teve. Eu sofri violência doméstica, sofri não, eu vivi violência doméstica na minha infância e pré-adolescência, então não gerou gatilho em mim, mas me trouxe recordações e tal, e eu pude compreender a personagem, compreender a mãe da personagem, porque eu já passei, né, por situações
infelizmente, mas superei, né? Que bom, graças ao universo. Enfim, conta a história de uma mulher que se apaixona por um cara e o cara é perfeito e você se apaixona pelo cara também, pelo personagem, só que ele tem um problema, é um problema, né? Que ele fica agressivo do nada e tal, e ela tem um amor, né, antigo também da adolescência, quando ela passava por situações de violência doméstica com a mãe. E só que ela já vira adulta e ela se apaixona por esse cara e tal, e ela começa a viver as mesmas coisas que a mãe vivia quando ela era adolescente. Enfim, tem várias reviravoltas nesse livro, tem várias situações tristes, emocionantes, situações alegres também, e o final é bonito, eu gostei bastante, né? Fiquei um tempo querendo outro final, mas no fim eu gostei do que a autora levou pro final, porque também não tinha jeito, né? Não tinha mais pra onde ir. Eu super indico esse livro, a não ser que você tenha gatilhos com violência doméstica, não leia porque tem cenas bem fortes, mas se você não tiver problema com isso, leia, que é um livro super importante. E da amada Colleen Hoover, né? E essa capa é maravilhosa, gente. Não tem, né? Tenho palavras pra definir essa capa. Outro livro que eu li nesse ano, que é o meu xodó, esse livro, todo vídeo que eu falo desse livro, eu falo que ele é meu xodó, porque ele é o meu xodó. As Vantagens de Ser Invisível, da editora Rocco, do Stephen Chbosky. Eu vi esse filme há algum tempo e descobri que tinha livro e comprei porque eu sou apaixonada por esse livro, por esse filme e tudo. Eu nem gosto de livro com capa de filme, mas esse daqui é uma exceção, né? Conta a história de Charlie, que é esse menininho aqui, ele tá saindo da adolescência, né, pra vida adulta. E ele tem vários questionamentos, ele é um menino tímido, ele sofre algumas coisas também que a família dele não sabe, e eu acho que nem ele percebe mesmo o que é na verdade, mas ele tem um amigo que é homossexual, faz essa amizade dessa menina que é também maravilhosa, assim, uma pessoa maravilhosa com ele, e ele descobre, né, novos amigos. O livro fala sempre sobre isso, sobre a descoberta de novos amigos, a descoberta dele como pessoa, né, como jovem adulto agora, as escolhas que ele faz, fala sobre problemas familiares também, depressão e homossexualidade, preconceito. É muito lindo, gente, é muito lindo. E saiu agora com uma nova capa que é mais bonita ainda. Eu tô até querendo ela, porque na capa tem ele na cabine da caminhonete, que é uma cena muito emocionante também do filme e do livro. E eu acho que representa muito a história. Se vocês não leram ainda, leia esse livro. É o livro mais sensível que eu li na vida. Eu coloquei lá no meu Instagram isso. E eu até presenteei meu sobrinho com esse livro, porque eu acho que é muito importante e muito bonito. Bom, outro livro que eu li e que eu amei, mas que não é bonitinho, mas é um thriller, é A Mulher na Janela, da A.J. Finn, da editora Arqueiro. Eu devorei esse livro, eu adorei mesmo a história, né? Conta a história de uma mulher, ela tem a síndrome do Ágora, ela tem medo Medo não, acho que é pânico, né? De sair na rua e de frequentar lugares que tem muita gente. Ou seja, ela não sai de casa, né? Eu acho que é mais medo de sair de casa. Então, ela não sai da porta pra fora de casa, nem na varanda ela vai. E ela fica bebendo o vinho dela na janela e olhando a vida dos outros, né? Dos vizinhos. Quem não gosta, quem nunca. Então, ela mora sozinha e ela tá sempre falando com a filha e com o marido. E ela tem um terapeuta também. Ela tem alguns problemas, bastante problemas psicológicos, e ela mistura vinho com remédio tarja preta, que não pode, né? Então ela tem algumas alucinações às vezes. Então basicamente ela fica em casa bebendo vinho, tomando os remédios dela e assistindo filmes antigos que ela gosta muito. E vendo os vizinhos na janela, tirando foto e tudo mais. Até que ela presencia um assassinato. Ela presencia um assassinato na casa do vizinho e ela fica desesperada e fica contando para as pessoas que ela viu, fala pro terapeuta e ninguém acredita nela. O vizinho vai na casa dela e fala que ela viu coisas e tal, e até chega um ponto que ela mesma acha que ela não viu nada, porque ela mistura remédio com bebida e tem alucinação, então pode ter sido uma alucinação também. Enfim, é eletrizante esse filme, tem uma reviravolta gigantesca perto do final. O final
eu li e parecia que eu tava vendo um filme de suspense, porque, nossa, e suspense e ação, né? Porque tem muita ação no final. Eu amei esse livro de verdade, eu panfleto ele. Você gosta de um thriller eletrizante, leia esse livro que é muito bom. A escrita da autora é muito fluida e é maravilhoso, a diagramação é ótima e você não vai conseguir parar de ler. Assim, é instigante. Você lê um capítulo, já quer ler o outro, mesmo com sono. Enfim, maravilhoso. Melhor, uma das melhores leituras que eu fiz em 2020, com certeza. Ah, não poderia editar na minha lista, né? O meu amado Marcos Zuzaki, o construtor de pontes da editora Intrínseca. Essa capa linda, linda. Eu sou apaixonada por essa capa. Eu amo essa capa, ela é linda. Enfim, esse livro vai contar a história dos irmãos Dumba, né? Acho que são 4 irmãos, não sei, 5. Eles moravam com os pais, a mãe faleceu. Depois que a mãe faleceu, o pai foi embora. Deixou os meninos lá, vários adolescentes, sozinhos, a Deus dará, e depois de um tempo ele volta, né, para casa para pedir ajuda dos filhos para fazer uma ponte. Ele tá fazendo uma ponte e ele precisa da ajuda dos filhos, né, para construir. Então, o irmão mais novo, Clay, ele vai ajudar o pai. Os outros não dão muita bola, não, eles têm muito rancor do pai e tudo mais. Eles brigam muito, esses irmãos, muito mesmo, dá até nervoso. Mas é muito divertido, né? Algumas partes. É muito triste, é muito emocionante. Assim, traz várias reflexões, né? Tem conflitos, não são nem conflitos familiares, são conflitos, acho que são familiares, sim, são de irmãos. E cada um tem a sua opinião sobre o pai, cada um tem a sua experiência. O Clay é o mais novo, então ele não conviveu muito, mas ele sente muita falta do pai. E ele arruma uma amizade de uma menina do lado de casa e se apaixona por ela e tal. É uma partezinha muito fofinha. Não tem romancezinho, mas é uma parte muito bonita. Enfim, vai trazer emoções pra você. Você vai se emocionar mesmo, de verdade. Você vai torcer por esses irmãos. Você vai até torcer para que eles, né, perdoem o pai, para que eles, né, para que o pai volte, para que conviva com os meninos e tudo mais. E o Clay é um rapazinho muito especial, vocês vão ver, né, a importância dele na história. É um calhamaçozinho? É um calhamaço, mas você lê super rapidinho, porque a história é muito cativante, muito envolvente e a escrita do Marcos Suzaki é linda. Para quem já leu, né, alguma coisa do autor, sabe que como ele tem uma escrita poética, como ele envolve a gente, como ele faz você, né, se emocionar e você sentir as emoções dos personagens. Eu amo esse autor, assim. Quem nunca leu, super indico. Amei essa leitura. Bom, outro livro que eu li, que foi uma das melhores leituras, foi O Peso do Pássaro Morto, da editora Nós, da Aline Bey. Esse livro é bem pequenininho e é muito, muito maravilhoso, né? Ele conta a história de uma mulher dos seus 8 anos, que tem aqui a faixa etária, dos 8 anos até os 52 anos de idade. Uma menina que vive com a mãe, eu acho que é no interior, e ela tem várias reflexões sobre a morte. Ela fica fazendo perguntas lá para um vizinho deles, que eu acho que é um curandeiro, não sei, um rezadeiro, mas ela tem vários questionamentos, várias reflexões na cabeça dela e que faz você pensar também, né, na vida. É um livro lindo e muito necessário, assim. Eu queria que todos lessem esse livro. Foi o primeiro livro da autora, né, de estreia, e ela arrebentou mesmo. E é super facinho de ler, porque ele é pequenininho assim, parecem uns versinhos, mas não é verso. Não são versos, mas é muito facinho de ler e muito cativante. E é triste, né? Se você não tiver um tempo, uma vibe assim meio down, é melhor não lê-lo. Mas dá uma oportunidade, porque é maravilhoso esse livro. Me deu até vontade, eu nunca tive vontade de reler livros, me deu até vontade de reler esse livro, né, para ver como que vai ser minha leitura dele novamente. Amei essa leitura. Bom, eu sou apaixonada por esse livro, não importa todo mundo que fale mal da Celeste Nig e dos livros dela, O Pequeno Incêndio por Toda Parte, eu também amei. Esse daqui eu adorei, assim, foi maravilhosa a leitura, é da editora Intrínseca, tudo que eu nunca contei, tudo que nunca contei. Então esse livro vai contar a história da Lydia Lee, uma adolescente que um belo dia ela não aparece, né, pra tomar café da manhã, e eles ficam procurando ela até que eles encontram ela morta no lago da cidade.
E assim, ela tem a família perfeita. A mãe e o pai são um casal perfeito da cidade. Ela é a menina mais inteligente da escola, uma das meninas, né, que se destaca na escola. Ela tem uma irmãzinha e tem um irmão também. Então eles são uma família assim que não tem problema nenhum. Tipo, a família de margarina, de comercial de margarina. E depois que ela aparece morta, ficam se perguntando por que aconteceu aquilo, quem matou a Lídia ali, o que aconteceu, será que ela se matou, será que, o que aconteceu? Suspeitam de um rapazinho, né, que é da escola, que o irmão dela suspeita dele, que mora perto, que ele fuma, ele é bem um bad boyzinho. E a irmãzinha dela, que é a mais nova, que vai começar a investigar e vai começar a perceber que a Lídia ali não era tão feliz assim, não era tão menina modelo, filha modelo, assim como todos pensavam, né? Então, descobrem que ela sofria uma pressão da família, né? Principalmente da parte da mãe, de ser a menina perfeita, a filha perfeita, na escola também tirar boas notas e tudo mais. Então, tudo vira de ponta cabeça quando ela morre, né? O casamento dos pais também, a gente vê que não era tudo aquilo que eles, né, demonstravam que era. E a gente vê também que a Lídia ali não era aquela menininha perfeitinha e vê quanto que ela sofria com a pressão que a mãe dela fazia nela e quanto que ela queria ser livre e ser apenas uma adolescente, né, que comete erros, que tem outras escolhas além daquelas que a mãe, né, colocava para ela. Enfim, fala de conflitos familiares, fala dessa parte muito importante que eu achei, que é essa pressão que os pais colocam, essas expectativas que os pais colocam nas crianças, né? Eu tenho um sonho, então eu vou colocar isso no meu filho, que ele vai realizar o sonho por mim, que eu não consegui realizar. Tipo isso, né? E como isso é uma pressão, e como isso pressiona o adolescente, a criança, e como isso faz mal para a cabeça deles também. Enfim, é um livro muito bom. Assim, tem não é nem um plot twist, né? Mas tem o desfecho dele no final. Você meio que já descobre na metade do livro, mas que não deixa de ter a emoção no final. Eu me emocionei e tive muita empatia com a Lídia ali, né? Que é com a personagem principal. Eu adorei esse livro, gente. Leiam, tá? Super indico. Bom, o outro livro é da Colleen Hoover, tá acabando, tá, gente? É Verity, da editora Galera, da Galera Record. Esse livro é um thriller, um suspense, acho que nem um thriller que é, mas é um suspense, né? É bem suspense mesmo, eu levei sustos lendo esse livro. Eu gostei muito dessa mudança, né, de escrita da autora. Ele conta a história de uma escritora que tá, né, meio que falida, e ela não gosta muito das coisas que ela escreve, e ela não gosta muito de fazer o marketing pessoal dela. E ela é convidada pelo esposo da Verity. Verity é uma outra autora uma outra escritora que tem vários livros escritos já e famosos. E ela tá escrevendo uma série, só que ela tá debilitada agora, ela não pode, ela tá acamada e ela não tem condição de escrever. Ela não sai da cama. E o marido dela seleciona algumas escritoras e essa autora, que é falida, ela é selecionada. E ela fica meio receosa de ir e tal. E ela vai para casa da Verity, né, para continuar a escrever essa série. Faltam acho que 2 livros. E ela tem que ficar lá na casa da Verity para ver o ambiente dela, para sentir como que ela escreve, para não escrever uma coisa diferente do que ela já escreve, né? Enfim, ela lá na casa da Verity, lá, ela encontra um manuscrito da Verity. Aí ela começa a ler o manuscrito dela, que assim, tem revelações tenebrosas, horrorosas, e tem muitas partes hot também. Todo mundo reclama dessas partes no livro. Assim, eu não me importo, mas eu também concordo com algumas pessoas que dizem que tem muitas. Assim, foi meio que desnecessária algumas. Então, poderia ter tido menos, não ia fazer falta. Mas enfim, foi um livro muito bom. Que é meio que naquele suspense, quando você lê, tem cenas que tem aquele suspense assim que você fica, meu Deus, você leva susto. Eu levei alguns sustos sim, mas eu gostei bastante desse livro. Tem o final aberto? Sim. Muita gente não gosta. Muita gente não gostou desse final. Eu gostei. Eu, assim, fiquei pensando em várias possibilidades, né, do que poderia ter acontecido depois, mas eu gostei muito desse livro, assim, eu me surpreendi bastante, me emocionei, levei muito susto e achei que a Colleen Hoover mandou muito bem mesmo, porque ela sempre escreve romancezinho, tem romance aqui também, mas não são aqueles romancezinhos, né, de sempre que ela escreve, não. Gostei muito, super indico, essa capa é linda.
Bom, outro livro que foi meu favorito de 2020, uma das melhores leituras, foi Cartas para Marte, da Nick Stone, da editora Intrínseca. Eu amei esse livro, tem resenha no canal, depois vou deixar nos cards aqui pra você conferir, então vai ser bem breve. Conta a história do Justice, né, um adolescente de 17 anos, que ele sofre um abuso de poder de um policial. Ele é preso porque o policial falou que ele estava assaltando uma menina só pelo fato dele ser negro e tal. Então depois que ele é preso, ele começa a questionar, né, o fato dele ser negro, por que que ele tem que sofrer essas coisas, até quando que ele vai sofrer essas situações só por ele ser negro e tal, e ele decide ser como Martin Luther King, começa a escrever cartas para Martin Luther King com as suas reflexões, com as suas angústias, e é bem envolvente esse livro. Eles têm na escola um grupo de debate que traz debate sobre vários assuntos, né, preconceito, questões sociais e tudo mais, e é muito interessante. Essas partes dos debates foram as que eu mais gostei. E tem uma reviravolta no final, não é uma reviravolta, mas é um acontecimento bem importante e bem triste também, lá pro final, e que te traz várias emoções. Enfim, me emocionei muito com esse livro. Tive raiva também de alguns personagens aqui, porque eles, né, eles têm atitudes racistas bem pesadas mesmo, com Justice e com outro amigo dele. Mas é um livro muito bom mesmo. Eu adorei esse livro. Eu tô querendo sortear ele lá no meu Instagram também, lá pro ano que vem, porque eu quero que mais pessoas leiam esse livro, porque é muito importante, tá? Super indico. Eu amei. E amei essa capa também, muito linda. Bom, outro livro que eu gostei muito esse ano foi da Colleen Hoover de novo, Um Caso Perdido. Eu me apaixonei por esse livro, assim, eu devorei ele também. Quem não devora, né? Os livros da Colleen Hoover são muito fáceis de devorar. Conta a história da Sky, essa menininha. Ela mora com a mãe e tem uma melhor amiga que mora ao lado, e ela vai pra escola e a vida dela está maravilhosamente bem. Só que um belo dia ela encontra um rapaz, né, numa mercearia, não sei como é que eles chamam lá, no mercadinho, e ela meio que fica intrigada com aquele rapazinho e tal, e é um rapaz bonito e tal, e da escola, e eles começam a meio que se envolver, né, numa amizade, e depois meio que se envolver num relacionamento. E acontece assim coisas, ela descobre coisas do passado dela que ela nem imaginava e que nem a gente imaginava que teria. É um livro muito forte, tem cenas bem fortes com abuso, né, abuso sexual. Então se você tem gatilho com isso, se você é sensível a esse assunto, eu aconselho a não ler, porque é um livro bem forte mesmo, bem emocionante. E eu me emocionei com ela, com a Sky. Eu me emocionei com a trajetória que ela teve para descobrir as coisas, né, para descobrir o seu passado, um passado que esconderam dela, que ela não sabia que existia, mas que esse menino, com todo cuidado, ele, né, foi guiando ela até que ela descobrisse tudo e tudo mais. Então é um livro que fala de amor de uma forma muito bonita, e da falta de amor também, né, da falta de respeito. Fala sobre esse assunto importantíssimo que é a violência doméstica, o abuso infantil, né? E é muito. Só que apesar disso tudo, de todos esses assuntos pesados que o livro trata, ele é um livro lindo. Assim, ele te emociona mesmo, sabe? Te entristece nessas partes, mas ele emociona muito. Eu super indico, gente, esse livro. É maravilhoso. Bom, esse é o último livro, né? Que são dos melhores livros que eu li em 2020. É Flores para Algernon, do Daniel Keyes, da editora Aleph. O que dizer desse livro? Já tem resenha aqui no canal. Esse livro é essencial, é emocionante, é maravilhoso. Foi a melhor leitura que eu fiz, sem dúvida, assim, uma das melhores mesmo, assim, tá lá quase no topo esse livro. Conta a história de Charlie, um rapaz que tem retardo mental, e ele é uma cobaia de uma cirurgia que faz o QI dele aumentar. E dá certo a cirurgia, o QI dele vai aumentando gradativamente, e é escrito de uma forma de diário, e você consegue ver a evolução dele também, né, na forma da escrita que ele faz. E chega um tempo que ele fica mais inteligente até que os cientistas que descobriram a cirurgia e que fizeram a cirurgia nele. Só que ele fica tão inteligente que ele começa a se questionar da vida. Ele começa a questionar quem é o Charlie, quem é a família do Charlie, quem são os amigos dele, se eles têm amigos ou não. É muito emocionante a forma como ele descobre que as pessoas não eram amigas dele.
só pelo fato de rirem com ele, e elas estavam apenas zombando dele. Quando a ficha dele cai, quando ele percebe isso, é emocionante. É emocionante ver ele se sentir sozinho, né, por ele ser tão inteligente. Ele achava que, se eu for muito inteligente, eu vou ter vários amigos, várias pessoas comigo. Mas quando ele cai em si, que não é somente isso, né, que importa, não é somente isso que vai trazer felicidade para ele. É bem, bem emocionante mesmo. E a forma como o autor escreve, ele faz você sentir todas as emoções que o Charlie sente. Pelo menos isso aconteceu comigo. Sabe? Todas as angústias dele, tudo eu senti junto com ele. E eu torci muito pro Charlie, né, no final. Eu torci muito para que ele se desse bem, para que ele vivesse em paz finalmente, né? Mas, enfim, gostei bastante do final também, né? Nem sempre o final do livro é da forma que a gente quer, né? Mas, assim, a gente tem também que, depois que ler, ficar meio que refletindo sobre. E eu refleti sobre e vi que realmente o final deveria ter sido daquela forma mesmo, né? Mas é muito lindo esse livro. Então, eu super indico esse livro, né? É maravilhoso. Se você quer se emocionar, se você quer uma história forte e uma história boa, leia Flores para Algernon, que vale muito a pena. E ele também tem essa capa linda que eu sou apaixonada. Então eu vou panfletar esse livro pro resto da vida, né? Foi uma das melhores leituras de 2025, com certeza. E o próximo livro que eu li também, que ó, esse agora é o último, eu errei aqui porque era e-book, então não estava aqui separado. Eu estou pensando em acabar com tudo. Eu li esse livro em e-book, eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês a capinha do livro, tá? Eu não tenho ele em versão física ainda, mas eu pretendo comprar. Fala a história de um rapaz que tá viajando com a namorada pra conhecer a família dele, né? Então, eles estão viajando pra casa dos pais do rapaz, pra ela conhecer ele, e todo momento da viagem ela fica pensando em terminar com ele. Então ela fica pensando que eu estou pensando em acabar com tudo. Mas acontecem várias coisas, né, nessa viagem, e acontecem várias coisas quando ela chega lá na casa dele também. E os pais dele são bem sinistros, assim, lá as cenas, pelo menos no livro, eu não sei se no filme da Netflix é assim também, mas a cena dele na casa lá da família é bem sinistra, em alguns momentos eu fiquei com medo. Mas enfim, no início do livro você não consegue entender muito bem o que está acontecendo e tudo mais. Mas chegando da metade, quando ele volta da casa dos pais pro final, o livro se explode a tua cabeça. Assim, eu fiquei maravilhada com esse livro, adorei a forma como o autor escreveu o livro. Adorei a reviravolta que trouxe, assim, me emocionei muito com o final, muito mesmo, eu fiquei chocada, eu fiquei um tempo parada olhando e falei, caraca, era isso, sabe? E aborda uns temas muito importantes também, né? Aborda problemas psicológicos, depressão, mas apesar disso tudo, é um livro ótimo, um livro maravilhoso, e se você começou a ler e tem dificuldades ali no início para entender, não desiste não, porque o negócio vai engatar ali de uma certa forma que você vai conseguir entender e tudo vai fazer sentido. Assim, é muito bom, gente, muito bom. Só leiam e depois me falam se vocês gostaram. Então agora eu vou mostrar os 4 livros que não funcionaram pra mim nesse ano de 2020. Eu não vou colocar nem no título do vídeo os piores livros de 2020, porque não é que ele seja um livro ruim, é porque não funcionou pra mim, né? Porque pode funcionar pra outras pessoas. Eu vou falar o primeiro livro, então, que foi um e-book que eu li, que é A Garota dos Olhos Azuis. Eu vou deixar aqui pra vocês no vídeo. Eu li esse livro na época do Halloween, né? Pra uma leitura conjunta de Halloween, porque eu vi e tem a capa dele é meio que macabra, né? Porque tem a menina com o pescoço meio sanguentado e tal. Falei, caramba, vai ser sanguinário esse livro. Não foi, gente. O livro conta a história de acontecem uns assassinatos no campus de uma universidade. Tem uma menina que é estudante de jornalismo e ela vai lá cobrir. Só que assim, só fala da vida dela. Não tem ação nenhuma no livro, nenhuma. E chega no final, acontece uma cena assim, realmente, no final mesmo, assim, o último parágrafo. Aí acontece uma cena e você fala, ah, meu Deus, era isso. Mas enfim, não funcionou pra mim, eu não gostei mesmo do livro, achei chato pra caramba e muito, assim, muito fraco, assim, sem emoção, né? Porque pela capa deveria ter muita emoção. Mas depois me falaram também que esse livro é uma continuação ou é uma parte de algum outro livro. Enfim,
né? Não funcionou, não foi. Mas se vocês quiserem ler e ter as suas conclusões, leiam, que eu acho que essa é a melhor coisa a se fazer. Bom, outro livro que eu li também que não funcionou pra mim, que eu já até dei ele embora, eu troquei ele no Scooby, eu vou deixar a capa pra vocês, foi Acerto de Contas, do John Grisham, eu não sei pronunciar o nome dele. Eu comprei esse livro mais pela capa, eu olhei a capa, achei linda, e a capa é linda mesmo, e eu gostei da premissa também da história, né? Eu terminei esse livro na força do ódio, assim, eu fiquei com raiva mesmo de ter terminado ele. Eu preferia ter abandonado. Mas enfim, conta a história de um cara que casa com uma menina, com uma mulher, aí tem filhos com ela e tal. Aí do nada acontece um assassinato. Esse cara vai lá e mata o reverendo, eu acho. Não sei se é de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, enfim, mas é um cara de alguma religião. Ele vai lá e mata o cara. Aí você já imagina o quê, né? Que ele tá com a mulher do cara. Então, aí assim, enrola tanto. Eu não sei se é a escrita do autor que é enrolada, mas me falaram já que ele é um bom autor, que tem uns bons livros. Mas você fica meio que querendo que aquilo se resolva e aquilo não se resolve. E o personagem principal, eu até esqueci o nome dele, ele é tão enjoado. Eu criei um ranço tão grande desse personagem que toda vez que chegava a parte que ele tava, eu ficava com ranço e não conseguia ler direito. Então eu acho que foram vários problemas aí que eu, né, causei com a leitura, que não funcionou pra mim. Mas eu terminei de ler na força do ódio e também não gostei do final, não gostei de nada desse livro. Dei embora e a pessoa, né, eu acho que a pessoa gostou lá da leitura e fez uma outra pessoa feliz. Porque livro é isso, né, gente? É ruim pra mim, mas é bom pra você. Assim, é gosto de leitura, é momento que você tá lendo também. Às vezes um livro não funciona pra você naquele momento, mas daqui a 2 anos o livro vai funcionar. Então é muito relativo e, por favor, peço pra vocês, não falem mal de livros, porque você acaba influenciando outra pessoa a não ler o livro. E um livro que pode ser bom pra ela. Entendeu? Foi ruim pra você, mas pode ser bom pra outra pessoa. Bom, o outro livro que eu... Ai, minha leitura ruim. O primeiro livro que eu abandonei na vida foi esse, Drácula, nessa edição da Príncipes, do Bram Stoker. Eu gosto desse livro, assim, eu acho ele bonito e eu queria tê-lo na estante porque é um clássico. Então, eu queria ter um clássico na estante, comprei. Aí a Patrícia Lima foi e fez uma leitura conjunta, né, de clássicos lá, que ela tem um grupo. E eu fui e falei assim, vou a oportunidade de ler. Eu li ele em e-book também, pra ver se ia ser mais rápido, e não gostei. Não gostei porque, assim, o livro foi escrito há muitos anos atrás. E ele tem uma descrição, ele descreve muitas coisas, muitas coisas. Então, foi enfadonho pra mim. Não consegui pegar. Assim, é até interessante, sabe? A forma quando o cara chega lá no castelo do Drácula e acontece aquelas coisas lá e tem aquelas vampiras lá, sei lá, aquelas viúvas, não sei. Tem umas mulheres lá que amedrontam ele. E foi até interessante essa parte. Só que não tava funcionando, sabe? Eu tava empurrando com a barriga e querendo... Eu pulei página desse livro. Eu nunca pulei páginas na minha vida de livros. Eu pulava as páginas descritivas lá, que ele começava a descrever a mulher dele e tal. E não fazia diferença lá no final. Assim, podiam ter tirado algumas páginas desse livro que não ia fazer diferença nenhuma pra mim. Então, resolvi abandonar. Falei, vou abandonar e vou ler outras coisas. E assim, fui feliz, abandonei, fiquei mais feliz ainda porque eu consegui ler outros livros. E tá aí. Mas eu queria muito ler ele e gostar. Me falaram já que eu tenho que ler outra edição. Mas aí eu não sei se eu vou tentar comprar outro livro pra ler, não sei. Enfim, vou decidir ainda o que eu vou fazer com esse livro, se eu vou doar ele, né, lá, doar não, se eu vou colocar ele lá pra troca no Scooby, porque não adianta ter um livro na estante também que eu não vou ler mais, né? Mas enfim, essa foi uma leitura que não funcionou pra mim. E esse é o último livro que não funcionou pra mim, né, nesse ano de 2020. Eu comprei esse livro porque tava todo mundo falando dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. A Kabuki TV falava de uma forma como, né? Porque pra ela foi maravilhosa a leitura. O Geek Freak, booktubers grandes, booktubers pequenos, todo mundo falando desse livro no Instagram. Tava super hypado. Aí eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. É da Taylor Jenkins Reid, né? Da editora Paralela. A capa eu achei muito bonita. E eu li e eu ficava, quando é que eu vou me emocionar? Quando é que eu vou me emocionar? Quando é que eu vou me apaixonar por essa personagem? Não foi. Não me apaixonei pela
pela Evelyn Hugo. Eu gostei mais da jornalista, gostei bastante. Assim, não que seja um livro que tenha sido um livro ruim. Eu gostei da história como um todo. Mas eu não me apaixonei pela Evelyn Hugo, gostei muito mais da jornalista e achei. Eu gostei do enredo, gostei de como a autora abordou temas importantes, né? Como a forma como as pessoas objetificam a mulher em Hollywood, né? Nas mídias, nos filmes e tudo mais. E gostei da trajetória dela, do romance dela, né, que ela teve com uma pessoa. Gostei como a autora descreveu, né, as experiências que ela teve com todos os maridos e tudo mais. Mas a Evelyn Hugo em si, eu não consegui vê-la como todo mundo viu, né? Mas enfim, acontece, né? É um livro bom, é um bom livro sim. Leiam, porque traz assuntos muito importantes, né? Fala sobre homossexualidade também e preconceito. É um livro bonito e é um livro bacana também. Só que pra mim não funcionou tanto assim, né? Como pra todo mundo. Então ele não é o pior livro, um dos piores livros que eu li em 2020, mas ele é um dos livros que não funcionou pra mim, que eu fui na expectativa e me dei mal. Bom, mas né, eu queria que tivesse funcionado, mas quem sabe se daqui a algum tempo eu querer reler ele, vai funcionar pra mim, eu vou me apaixonar. É muito relativo isso. Então, esses foram os livros que eu mais gostei em 2020 e os livros que eu menos gostei em 2020, assim, que não funcionaram pra mim, mas que vocês podem ler também e ver se funciona pra vocês. Me conta nos comentários se vocês já leram esses livros, todos os livros que eu mostrei aqui, se vocês gostaram. O Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu já sei que todo mundo gosta, então, né, já sei que eu vou ser aí meio que cancelada por vocês. Mas enfim, né, cada um lê de uma forma, cada um gosta de um tipo de livro, o livro que funciona pra você não funciona pra mim, e assim a gente vai vivendo feliz da vida, tá bem? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta, compartilha, me siga nas redes sociais, eu não dei esses recadinhos lá no início, mas eu vou dar agora. Me siga lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá? Que eu tô sempre por lá. Se você leu algum livro que eu indiquei aqui, marca lá no Instagram, Diário de Leitura S2, que eu vou gostar muito de saber. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal, que ajuda bastante, tá bem? Sejam bem-vindos os inscritos novos, tem chegado bastante gente. Podem vir chegando mais, tá? Que eu quero chegar a 200 inscritos até o final do ano. Não sei se eu vou conseguir, mas né, a gente vai aí, né? Esperança é a última que morre. Tá bom? Sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela companhia de sempre de vocês. E até o próximo vídeo.